É Ele que tem te dado a vitória em cada luta. que nos ajuda contra o inimigo. E é Ele que tem nos ajudado. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, recebe o nosso louvor no teu trono de glória, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é digno, porque o Senhor é perfeito, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar seu lugar? Irmãos, como é bom louvar o Senhor e dizer que Ele é grande e que esse Deus grande é o nosso Deus. Esse é um privilégio que só nós, os salvos em Cristo Jesus, temos. Meus irmãos, que coisa boa, a nossa igreja, a cada dia que passa, tem aumentado o número de seus membros, e eles começam pequenininhos, lá na barriguinha da mamãe. Nós anunciamos à igreja que o nosso presbítero Lourival e a nossa irmã Cidinha, eles ganharam mais um netinho, e nasceu no dia mais lindo, dia 17 de janeiro. É a Melissa, coisa linda, tenho certeza. Então, fica a nossa gratidão a Deus pelo nascimento da Melissa, que em tempo oportuno virá à igreja acompanhada da sua irmãzinha, dos seus pais que estão lá no hospital, aguardando, né, a liberação nos próximos dias. Então, que Deus seja louvado por isso. E já faz alguns meses que uma outra bebê, coisa mais linda, também nasceu, a Eloá. E eu quero convidar aqui que a Eloá venha trazer o seu papai, o Paulinho, venha trazer a sua mamãe, a Patrícia, e pega na orelha do seu irmão e traz ele aqui também. Meus irmãos, toda vez que um bebê nasce, os irmãos podem subir aqui, nós temos o costume de que na primeira vez que ele vem à igreja, nós apresentamos a igreja para que a igreja possa conhecê-los e oramos também para que Deus abençoe. Obviamente, a nossa igreja batiza os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, e em tempo oportuno a Eloá será batizada. Mas hoje, como é o primeiro culto que a Eloá está participando, por isso comportem-se, irmãos, ela vai ser apresentada ao Senhor no sentido de nós orarmos, no sentido de nós a abençoarmos juntamente com o Paulinho, com a Patrícia, com o Enzo, pedindo a Deus que os abençoe, e abençoe essa bebezinha, coisa mais linda de Jesus. Está parecendo uma bailarina, né? Que linda, irmãos. Daqui a um tempo eu vou trazer meu bebê aqui, ó. Aqui, ó. Se for 2, hein? Ó. Se for menino, os irmãos já sabem o nome, né? Ou Trifena ou Trifosa. Os irmãos já sabem. Mas enquanto o bebê não chega, vamos orar pela Eloá, pela Patrícia, pelo Paulinho e pelo Enzo. Você pode se alegrar estendendo a sua mão para cá? Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque a Eloá, ela foi concebida no ventre da Patrícia por milagre do Senhor. Ela é uma bênção do Senhor. Todo nascimento é motivo de alegria e de comemoração do povo de Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque desde o dia em que a Eloá foi concebida, o Senhor abençoou a gestação da Patrícia, cuidou de todos os detalhes,
abençoou o parto e abençoou, Senhor, todas as coisas para que ela estivesse aqui hoje, na casa de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dessa pequenina, derramando sobre ela da sua graça, enchendo-a com teu Espírito, pois ela é selada com o Espírito do Senhor, ela é filha da aliança, ela pertence ao povo de Deus, e por isso, Senhor, nessa noite, nós nos alegramos com os seus pais, com seu irmão e com todo o povo de Deus, pela vida da Eloá, que em tempo oportuno será batizada para que ela possa ser abençoada por ti. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, princesinha linda. Deus abençoe, tá? Um abraço, viu? Deus abençoe. Quem tirou foto depois, manda pra gente aí, pra gente guardar de recordação. Meus irmãos, nós temos intercedido e orado também por muitas pessoas, né? Oramos pelo nascimento da Melissa, como acabamos de mencionar, e oramos também pela recuperação do nosso irmão Antônio, que está aqui, ó, quem precisar consertar um telhado, o irmão Antônio não vai subir, não vai subir. Nós vamos amarrar ele pelos pés e pelas mãos, quero ver esse homem subir e se mexer, não vai. Fui lá na casa dele essa semana, falei, se o senhor se atrever, eu vou vir aqui amarrar o senhor no pé da cama, pelos braços, pelas mãos, eu quero ver o senhor sair daqui, quero ver. Então, graças a Deus, porque o nosso irmão está aqui abençoado, né, com saúde, se recuperando. E nós queremos também, irmãos, mencionar a igreja para intercedermos pelo nosso diácono Elcir, que amanhã pela manhã vai ser internado no João de Freitas para um procedimento de cateterismo, ou na terça ou na quarta, conforme os médicos liberarem, e pedindo a Deus para que abençoe para que esse procedimento ocorra, não sendo necessário uma outra intervenção. Então, os irmãos estejam orando por nosso irmão, para que Deus o encha com a sua graça e abençoe as mãos do médico e de toda a equipe, tá bem? Vamos continuar orando pelo pastor Isaías e sua família, que desfrutam do período de descanso, para que o Senhor os abençoe. A SAF, a UPH, o conselho, ou mais alguém tem algum recadinho para a igreja que não demos? Tudo bem? Então tá bom. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Antes, porém, e não menos importante, há alguém que nos visita aqui nessa noite pela primeira vez, dá um sinalzinho caprichado aí com a sua mão. Aqui embaixo, lá em cima, tem alguém nos visitando, todos são de casa, que bênção. Então, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 1. Se Deus permitir, pregaremos esse versículo hoje, e na semana que vem, se nada mudar, pregaremos os versículos 2 e 3. Hoje, Hebreus capítulo 12, verso 1 apenas. Irmãos, o texto bíblico diz assim, os irmãos podem acompanhar aí na projeção ou na sua Bíblia, atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar por um instante, meus irmãos? Senhor, muito obrigado pela leitura da sua palavra, que ela, instruída pelo teu Espírito, possa nessa noite nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, durante a nossa caminhada cristã, às vezes o desânimo, o abatimento, ou o cansaço espiritual e, por vezes, irmãos, o enfraquecimento da confiança em Deus nos alcançam. Essas coisas nos rondam na medida em que nós caminhamos a vida cristã. Muitos são os fatos que possibilitam que essas coisas nos alcancem. Em certos momentos, esses elementos surgem de maneira silenciosa e sorrateira no nosso coração e na nossa mente, tentando nos capturar, tirando as nossas forças e também a nossa alegria de servirmos o Senhor e de caminharmos com o povo de Deus durante a nossa peregrinação. Infelizmente, não são poucos que durante a caminhada cristã acabam, diante dessas muitas lutas, ficando pelo caminho. Acabam diante de muitas dessas circunstâncias, ficando pela caminhada e não progridem, não avançam, não caminham mais um pouco, são vencidos pelo cansaço, são vencidos por essas coisas e acabam, aos poucos, ou até mesmo de maneira abrupta, desacelerando o serviço ao Senhor. E alguns até desistindo da fé, desistindo da carreira cristã.
Essa é uma realidade que às vezes bate a porta do nosso coração, tentando-nos, para que também venhamos incorrer nesse pecado. Por isso, irmãos, a palavra que nós precisamos para o nosso coração diante desse cenário terrível é perseverança. É perseverar em Jesus, para que esse desânimo não nos alcance, para que a gente sempre, mesmo em meio a tantas lutas, venhamos caminhar em vitória diante de Deus. Portanto, diante desse cenário, é inevitável nós perguntarmos algumas coisas para o nosso coração, visando um autoexame. Como nós estamos hoje no momento da nossa caminhada? Como o nosso coração e a nossa mente se encontram diante de Deus, no sentido do nosso serviço a ser prestado a Ele? Nós estamos caminhando com alegria ou nós estamos cansados e abatidos, pensando em desistir da caminhada cristã? Nosso coração está machucado por alguma circunstância, ou por algum evento, ou por alguma pessoa que durante o serviço ao Senhor, ocasionalmente tenha nos ferido de tal forma que hoje, nesse momento da caminhada, estejamos pensando em pisar um pouquinho no freio, diminuir o ritmo da frequência na igreja e do envolvimento no corpo de Cristo? Como está a nossa disposição no serviço ao Senhor? Graças a Deus, irmãos, que há respostas para todas essas perguntas, e essas respostas não nascem de nós mesmos, não nascem do nosso conhecimento, mas elas nascem e surgem, emanam do Evangelho. Há uma luz que irradia sobre todas essas perguntas difíceis de serem respondidas, mas que são necessárias. E essa luz emana, meus irmãos, da palavra de Deus. É a luz do Evangelho que nos habilita para que tenhamos condições, então, de continuar a caminhada, mesmo passando por tantas e tantas aflições. E essa luz da qual me refiro, ela brilha de uma maneira especial na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta escrita para encorajar os crentes da época e também a nós, os seus leitores. A cartinha escrita à igreja, que estava localizada numa certa região, no período do primeiro século da era cristã, teve como objetivo conceder aos crentes daquela época força e perseverança para que, cheios de coragem e firmeza diante de Deus, eles pudessem vencer todo o cansaço espiritual, todo o desânimo espiritual, e assim nada pudesse afastar aqueles irmãos da presença de Deus. E essa mesma luz, irmãos, irradia nos dias atuais, fazendo com que a nossa caminhada diante de Cristo possa se tornar mais ativa, e o nosso coração dele não se afaste, e assim, venhamos ter plena comunhão com Ele, venhamos ter plena comunhão com a igreja. Jamais, jamais, irmãos, venhamos desistir da fé cristã. E para ilustrar um pouquinho como isso tudo funciona, o autor aos Hebreus, na altura do capítulo 12, vai nos mostrar que a vida cristã ela não é muito simples, e nem mesmo confortável. E a título de ilustração, o autor aos Hebreus quer nos mostrar essa verdade através de um elemento da sua época, uma corrida. Ele escolhe a corrida como uma imagem, para que nós venhamos fixar no que significa uma corrida, como esse ato de correr é difícil e complexo, e assim é a vida cristã. Ele compara a corrida com a vida cristã, mostrando-nos que assim como correr, manter um ritmo de corrida não é fácil, caminhar com Cristo durante a nossa peregrinação também tem os seus desafios. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar o que nós vamos pregar hoje, que a vida cristã é uma corrida sustentada pela graça de Cristo. É sobre isso que a gente vai pregar, que a vida cristã é uma corrida sustentada tão somente pela graça de Cristo. E diante dessa afirmação bíblica, nós questionamos como devemos correr a corrida da fé sem desistir. O versículo 1 do capítulo 12 aos Hebreus vai nos responder essa pergunta, ao menos em 3 movimentos que eu quero acompanhar com os irmãos, tá bem? Primeiro movimento, nós devemos correr encorajados, irmãos, pelo testemunho daqueles que perseveraram. No início do versículo 1, o autor aos Hebreus diz assim, acompanha a leitura mais uma vez: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ora, o autor aos Hebreus, na altura dessa parte da sua carta, está nos levando a uma reflexão muito importante. Essa expressão que eu acabei de ler juntamente com os irmãos, nos volta ao capítulo anterior. Notem que o versículo inicia com um portanto.
mostrando-nos que aquilo que vai ser dito a seguir tem plena ligação com aquilo que foi dito anteriormente. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está ligando o texto do capítulo 11 com o início do capítulo 12, apresentando-nos homens e mulheres que na antiga aliança perseveraram na fé, e venceram grandes lutas, lutaram grandes batalhas e passaram por grandes provações, mas diante de Deus, eles venceram. Por isso, quando o autor aos Hebreus diz aqui no início do texto, portanto, também nós, o autor faz uma ponte entre os crentes da antiga aliança e entre os crentes da nova aliança, ou seja, nós. Quando ele diz, portanto, também nós, ele está falando de mim, ele está falando de vocês, ele está falando de todos aqueles que foram salvos por Jesus, ele não exclui ninguém. É como que se o autor aos Hebreus, com o espírito pastoral, estivesse nos lembrando de que a mesma fé que sustentou os antigos lá no passado, é a mesma que há de nos sustentar na atualidade, para que venhamos perseverar diante de Deus. A história dos antigos, a história dos crentes do Antigo Testamento, elas continuam nos dias da nova aliança. De que forma? Nos encorajando a caminhar sempre firmes com Jesus. E para tornar essa verdade mais clara e acessível, o autor recorre a uma imagem bem conhecida do mundo antigo. Ele recorre à imagem das Olimpíadas. E de maneira precisa, a maratona das Olimpíadas do mundo antigo. Então pense nesse texto, irmãos, tendo em mente, se você já assistiu na televisão, uma corrida de maratona, aquelas pessoas que correm por cerca de 42 quilômetros, é isso que o autor aos Hebreus tem em mente agora. Então, o autor aos Hebreus nos leva a esse percurso da fé como alguém que está numa maratona. E depois desses crentes percorrerem, completarem todo esse percurso exaustivo e longo, cheio de desafios, esses crentes que se assemelham a atletas, se assentavam nas arquibancadas do mundo antigo, para que pudessem, na medida em que cruzassem a linha de chegada, se assentassem nas arquibancadas e torcessem para aqueles que ainda não completaram a corrida, chegassem também cheios de entusiasmo e de esperança. Olha a imagem que o autor está nos mostrando. Em outras palavras, o autor bíblico está dizendo assim, os crentes da antiga aliança são aqueles que já correram a maratona da fé cristã. E eles já cruzaram a linha de chegada. E agora eles estão assentados na arquibancada. E lá sentados eles estão torcendo por vocês. Por isso o autor aos Hebreus diz que eles são como uma grande nuvem de testemunhas. Essa grande nuvem de testemunhas está assentada na arquibancada da fé. Depois de ter vencido a maratona da fé, agora torcendo por todos aqueles que ainda estão correndo. E por quem? Por nós, o povo de Deus. Nós que estamos nessa maratona da fé, contamos com a torcida dessas pessoas. É importante fazer uma pausa aqui, irmãos, quando o texto bíblico nos convida a olharmos para esses crentes que venceram a maratona da fé. Nós não estamos falando que esses crentes, no seu estado de morte diante de Deus, estão de alguma maneira intercedendo por nós. Não é isso. O único que intercede por nós é Jesus. A figura dessas pessoas, de acordo com Hebreus, é a figura de pessoas que, assentados na arquibancada da fé, estão de alguma maneira torcendo por nós, servindo como testemunho. Nós não estamos vendo, e de fato não o veremos, mas quando lemos a Bíblia, nós encontramos, irmãos, o exemplo de cada um dos personagens que o autor aos Hebreus listou no capítulo 11, como que se eles estivessem dizendo, força, continuem firmes, para que vocês jamais desistam. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, mencionou vários irmãos nossos da antiga aliança, que correram a maratona da fé e venceram. Imagine por um instante Enoque, assentado na arquibancada da fé, torcendo por nós, dizendo, eu andei com Deus em um mundo difícil, vocês podem andar com Ele também. Esse é o testemunho de Enoque, nessa composição do que o texto diz, de uma nuvem de testemunhas. Na mesma medida, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, nos apresenta a fé do nosso querido irmão Abel. Abel, que enfrentou a oposição do seu irmão, um incrédulo, nos apresenta a seguinte mensagem: eu criei no verdadeiro sacrifício que foi útil para a minha salvação. Vocês também têm um verdadeiro sacrifício diante de vocês, que é o Senhor Jesus. Continuem firmes com Ele, nele apenas.
Essa é a mensagem de Enoque na arquibancada da fé para nós. Imaginem Abraão, depois de ter passado por tantas lutas e dificuldades, diz a palavra de Deus que foi um homem que apegou-se às promessas de Deus de tal forma que mesmo que elas não se cumprindo em seus dias, diz Hebreus capítulo 11, que Abraão as saudava de longe, como alguém que cria que elas seriam cumpridas. É como se Abraão estivesse dizendo a nós: fiquem firmes em Cristo, apesar do mundo difícil, apesar das grandes tribulações e dos reveses da caminhada, saibam que assim como as promessas de Deus se cumpriram em mim, há de cumprir na vida de vocês também. Essa é a mensagem que Abraão tem, na medida em que ele se encontra sentado na arquibancada da fé, incentivando-nos, irmãos, para que não venhamos parar. Ao nosso favor, há uma grande nuvem de testemunhas, e eles estão reunidos ali não para nos criticar, não para criticar o modo como nós estamos correndo, a velocidade como estamos correndo, não. Essas pessoas estão com o seu testemunho nos fortalecendo para que jamais venhamos desistir da fé em Jesus, para que jamais venhamos abandonar a fé, para que olhando para o testemunho desses crentes da antiga aliança, venhamos enxergar neles, irmãos, o sustento de Deus até o final. Se eles estão um pouquinho distantes da sua realidade e você não encontra encorajamento neles, ao menos olhe para essa mesma grande nuvem de testemunhas e encontre pessoas que já andaram com você na caminhada cristã e que hoje estão na arquibancada da fé também, porque já foram recolhidas pelo Senhor. Irmãos que já foram dessa igreja, pastores que já pastorearam essa igreja, presbíteros e diáconos que já foram oficiais dessa igreja, temerosos a Deus, agora onde eles estão? Na arquibancada da fé, dizendo também com o seu testemunho: eu lutei até o final, lutem também. Irmãos, de fato, eu e você estamos numa grande corrida, a corrida da fé cristã, e essa corrida foi proposta, irmãos, para todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus por sua graça salvadora. Todos nós fomos inscritos nessa corrida. Nós não fomos inscritos nessa corrida por méritos nossos, não. Pelo contrário, se dependesse dos nossos méritos, nós não seríamos inscritos nela. E também não fomos inscritos nela para que venhamos vencê-la com a nossa força de vontade apenas, não. Nós não corremos nessa corrida para ser salvo. Nós fomos inscritos nela porque já fomos salvos em Jesus. E só os salvos em Cristo é que correm a maratona da fé. Mas essa maratona não é fácil não, tá? Ela é cansativa, ela é exigente, ela é marcada por subidas e descidas. Em dias com sol muito escaldante, em outros dias com uma chuva muito forte, em outros dias com a temperatura lá em cima, e outros dias com a temperatura lá embaixo. Somando-se tudo isso, a nossa luta contra o pecado e as ações do diabo em oposição à nossa caminhada, tentando fazer com que a gente venha desacelerar, quem sabe sentar-se no meio-fio e até mesmo parar de correr. Mas o autor aos Hebreus está nos encorajando nessa noite, dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ora, irmãos, é necessário olhar para essa arquibancada da fé e, sobretudo, além de enxergar Enoque, Abel, Abraão, Sara, Ruth, Josué, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, João Batista, nós enxergamos e encontramos nela Cristo. O mesmo que se fez homem entre nós também correu a maratona da fé e venceu toda e qualquer tentação. E Ele, que é o premiador de todos aqueles que já venceram, também será o nosso premiador no dia em que nós corrermos e completarmos essa corrida. Cristo também está na arquibancada da fé, intercedendo por nós. Ele sim, como nosso sumo sacerdote, clamando a Deus Pai, para que nós venhamos continuar firmes na sua presença. Jesus enfrentou todas as coisas, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu todos os inimigos do povo de Deus, para que tenhamos juntamente com Ele vitória sobre todos esses inimigos, para que um dia, irmãos, quando completarmos a nossa corrida, a gente venha sentar-se também na arquibancada da fé, e agora servir de testemunho para outras pessoas que ainda estão correndo.
Lembrem-se, na mesma medida que você está sendo encorajado, porque já venceu, um dia será a sua vez de encorajar alguém. O seu testemunho vai ficar. É por isso que a vida cristã é uma corrida sustentada apenas pela graça de Cristo. E em primeiro lugar, nós vimos, meus irmãos, que isso é possível, porque nós devemos correr a partir do testemunho daqueles que já correram e venceram. Em segundo lugar, como nós devemos correr a corrida da fé sem desistir? Nós devemos correr livres de tudo o que nos atrapalha. Ainda o versículo 1 diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mais uma vez, irmãos, o autor aos Hebreus nos convida a olhar para a imagem da maratona, na medida em que nos dias antigos as pessoas corriam aquela corrida. Os atletas naquela época, para ter um melhor rendimento e para que pudessem ganhar uns dos outros, eles praticamente corriam despidos de qualquer coisa que pudessem atrapalhar o seu desempenho. E à luz dessa figura de atletas que tiram todas as coisas que possam embaraçar-lhe, o autor aos Hebreus nos ensina que a corrida da fé deve ser corrida nesse mesmo ritmo, sem os embaraços que possam nos atrapalhar. E o autor aos Hebreus está nos mostrando que nessa corrida, às vezes nós podemos carregar algumas coisas que vão apenas nos atrapalhar, pesos desnecessários, coisas desnecessárias que vão apenas atrapalhar o nosso ritmo e atrapalhar a nossa jornada. Veja, irmãos, de maneira atenta o que ele diz assim, desembaraçando-nos primeiro de todo peso. O primeiro chamado nosso, na medida em que nós estamos correndo livres de tudo aquilo que nos atrapalha, é nos desembaraçar de todo o peso. Naquela época, um atleta que estava correndo a maratona, ele deveria despir-se de tudo aquilo que atrapalhasse a sua velocidade e desempenho para que assim ele vencesse. Ora, não dá para imaginar um atleta correndo, meus irmãos, com mochila nas costas ou vestido de terno. Isso iria atrapalhar o seu rendimento. Por isso, os atletas do mundo antigo se despiam de todos os embaraços, de todo o peso que dificultasse a sua corrida. O autor aos Hebreus está nos dizendo assim, livrem-se de todo o peso. Alguém poderia perguntar, mas que peso é esse? O peso mencionado pelo autor aos Hebreus aqui, irmãos, não se refere necessariamente a coisas pecaminosas. Não se refere ao pecado. E aqui eu chamo a sua atenção. Porque geralmente nós incorremos no erro aqui. Às vezes nós lutamos, como eu vou mencionar daqui a pouco, a luta contra o pecado, mas nós não lutamos contra os pesos que nos atrapalham. O que são esses pesos? São as coisas legítimas da vida. Atividades e responsabilidades que assumimos naturalmente, na medida em que a vida acontece, e que não são erradas, mas que podem, se ocuparem um espaço indevido no coração, atrapalhar a nossa fé, a nossa vida espiritual, nos enfraquecendo assim, e nos prejudicando no serviço a Deus, e na nossa caminhada com o Senhor. Coisas do tipo como o trabalho, os estudos, as especializações, a família, o namoro, as amizades, o lazer, o entretenimento, o dinheiro e até mesmo sonhos pessoais, tudo isso que eu acabei de mencionar, tudo coisa boa, tudo coisa legítima, tudo são coisas que nós podemos orar e pedir a Deus para nos abençoar. Porém, irmãos, devemos tomar cuidado porque essas coisas podem ser um peso. Tudo isso é legítimo e faz parte da vida. Contudo, mesmo aquilo que é bom pode se tornar um peso quando ocupa um espaço na nossa vida que nos atrapalha no serviço a Deus. Em outras palavras, eu vou ilustrar. Eu não posso me envolver muito com o reino, eu trabalho. Eu não posso me envolver muito com o reino, eu sou casado. Eu não posso me envolver muito com o reino, eu tenho filhos. Eu não posso envolver-se muito com o reino, porque eu preciso garantir o sustento da minha família com mais de um emprego. Eu não posso me envolver muito com o reino, porque eu acabei a minha formação no ensino médio e vou entrar na universidade. Eu não posso me envolver muito com o reino, porque eu saí da universidade e agora farei algumas especializações. Veja, irmãos, qual mal tem nessas coisas? Nenhum. É possível fazer todas elas. O problema são quando essas coisas nos atrapalham.
Jesus já nos alertou sobre isso, quando na ocasião do seu discurso sobre os eventos dos últimos dias e os sinais que antecederiam a sua vinda, em Lucas capítulo 21, verso 34, ele diz algumas coisas ali nesse texto, das quais nós deveríamos ter cautela, e uma das que eu destaco no texto que eu acabei de mencionar, é que o Senhor Jesus diz, olha, cautelai-vos, dentre outras coisinhas, das preocupações da vida. Porque essas coisinhas podem atrapalhar vocês de tal forma que vocês se encontrem perdidos e percam de vista o meu retorno. Veja, irmãos, é possível trabalhar, estudar, se relacionar, namorar, casar-se, ter filhos, desenvolver-se, passear, viver a vida para a glória de Deus, mas sem permitir que essas coisas nos atrapalhem. Ora, irmãos, nós devemos, juntamente com o autor aos Hebreus, nos desembaraçar de todo o peso que está nos atrapalhando. Quais são as coisinhas legítimas, boas, mas que estão atrapalhando você na sua leitura diária da Bíblia, no seu momento de devocional, na sua participação da igreja local? Quais são as coisinhas boas que Deus tem permitido você usufruir, mas que estão hoje servindo como pedra de tropeço para você? Pense sobre isso. O autor aos Hebreus não para por aí a sua reflexão. Ele diz, olha, desembaraçem-se de todo o peso, mas também do pecado que tenazmente nos assedia. Notem que o autor aos Hebreus não fala apenas das coisas legítimas das quais nós devemos nos despir, que às vezes nos atrapalham, mas ele também não brinca com o pecado. Para o pecado, ele tem um nome. É pecado. Ele não faz vistas grossas ao pecado. Ele não releva o pecado. Ele não contextualiza o pecado. Ele não diz, o pecado em meus dias é aceitável, porque afinal nos meus dias as coisas estão acontecendo de tal forma que é permitido viver dessa forma. Não. O autor aos Hebreus diz, desembaraçem-se também do pecado. Mais uma vez, a pessoa que está correndo uma maratona, ela não coloca, se for uma mulher, por exemplo, um sapato com salto alto para correr uma maratona. Ou se for um homem, ele não coloca uma botina de ir na roça, porque essas coisas vão machucar. Ora, irmãos, da mesma forma o pecado nos machuca, o pecado nos fere, e a prática do pecado pode nos levar por caminhos tortuosos de tal forma que venhamos parar na maratona da vida cristã. E o autor aos Hebreus, tanto quanto o peso, tanto quanto o pecado, ele usa a palavra tenazmente, que no texto grego significa aquela espécie de cola tenaz, aquele negócio que gruda e que não sai, e que é preciso muito esforço para sair. O autor aos Hebreus está dizendo, cuidado, tem peso e tem pecado que colou em vocês de tal forma que para sair vai dar trabalho. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos brincar com os pesos e com os pecados que estão nos perturbando, porque eles são perigosos e eles podem nos atrapalhar. Qual é então o peso ou o pecado que tem nos atrapalhado? Essa é uma pergunta muito sincera e que nós devemos fazer diante de Deus, pedindo ajuda do Espírito Santo, ajuda da igreja local nos seus líderes, para que assim, quando necessário, venhamos então nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia tenazmente, e assim, irmãos, venhamos estar livres de tudo isso que nos impede, para que tenhamos um bom ritmo na carreira da fé. Lembrem-se, meus irmãos, que o autor aos Hebreus está nos conduzindo por um caminho, levando-nos a refletir que a vida cristã é uma corrida sustentada pela graça de Cristo. E em terceiro lugar, para a gente poder finalizar, o autor aos Hebreus nos convoca, irmãos, a uma corrida com perseverança no caminho que Cristo mesmo traçou. Olha o que diz o versículo 12 na sua parte final. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 3 coisas nesse trechinho. Primeiro, há uma corrida diante de nós. O autor aos Hebreus diz, corramos. A vida cristã não é uma vida confortável. A vida cristã não é uma caminhadazinha, um trotezinho. A vida cristã é uma corrida. Correr cansa. Correr traz cãibras. Correr traz em alguns momentos indisposição, fadiga, fome, sede, cansaço. Correr é um desafio, e o autor aos Hebreus, se ilustrando dessa imagem da corrida, está dizendo, está vendo? A vida cristã não é brincadeira, a vida cristã é difícil, ela exige preparo, disciplina, disposição para enfrentar o percurso. Ora, irmãos, quem de nós temos condições de enfrentar a corrida da fé,
se Cristo não fosse o nosso preparador físico, se Cristo não fosse o nosso isotônico, se Cristo não fosse o nosso alimento, se Cristo não fosse o nosso treinador, se Cristo não fosse o nosso ajudador, quem de nós poderíamos enfrentar essa corrida com todos os desafios? Certamente, nenhum de nós. Mas o autor aos Hebreus diz: corramos. E por que nós devemos correr? Porque a corrida que nos está proposta, irmãos, foi preparada pelo próprio Cristo. Não se trata de uma aventura perigosa, onde nós não sabemos onde isso vai dar. Nós sabemos onde isso vai dar. A linha de chegada é até o trono da presença de Deus, mas até lá haverá cansaço, haverá dor, haverá momentos de perda e de percas, haverá lágrimas, desafios a serem superados. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: não desistam, corram. E de que maneira nós devemos correr? O autor aos Hebreus nos diz, versículo 1 do capítulo 12, corramos com perseverança. Nós não devemos correr de qualquer forma. Nós não devemos correr loucamente, pensando que a velocidade é mais importante do que constância. Constância é mais importante do que velocidade. É preciso, irmãos, estar constante, firme e resistente na presença de Deus. Ao longo do caminho, nós seremos tentados a desistir. Haverá momentos de grande exaustão da fé, onde você vai se deparar com uma doença, com uma briga familiar, com um problema do coração, espiritualmente falando, com sentimentos inexplicáveis, com pessoas difíceis ao seu caminho, coisas que trazem exaustão, e você vai ficar preocupado: será que eu vou dar conta? O autor aos Hebreus está dizendo: corram com perseverança. Às vezes, irmãos, nós vamos nos deparar com algumas rotas inesperadas. Deus vai permitir que venhamos passar por algumas rotas que a gente não gostaria de passar. Rotas que desafiarão a nossa fé de tal forma que nós olharemos para uma direção e para outra e não veremos solução. Estaremos preocupados e ansiosos com aquele pensamento: será que as coisas vão se resolver? O que o autor aos Hebreus está dizendo? Corram com perseverança. Veja, irmãos, ele não faz promessas vazias, dizendo: todos os seus problemas serão resolvidos, você vai ser curado de toda doença, quem você ama não vai passar por aflição, todas as pessoas vão se dar bem nessa vida, nenhuma porta vai se fechar, todas as pessoas que ficarem doentes vão ser curadas, todas as portas fechadas de emprego no outro dia se abrirão. Ele não diz isso. A única coisa que ele diz é: continue correndo, e o façam com perseverança. Alguém poderia parar por um instante e perguntar: tá bem, eu devo correr com perseverança, mas com qual propósito? O porquê disso tudo? Quem me garante que essa corrida não é uma fraude? Não é um engano, não é um golpe? O autor aos Hebreus complementa dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O caminho que nós percorremos, irmãos, não é uma fraude, não é um engano, não é um falso caminho, é um caminho que nos está proposto. Proposto por quem? Por aquele que veio antes de nós e trilhou esse caminho, o próprio Filho de Deus, que com seu sangue pavimentou o caminho que nós iríamos trilhar, e com a sua cruz caminhou o caminho da dor, para que o seu povo pudesse, nas suas feridas e chagas, caminhar juntamente com ele também. Por isso o autor aos Hebreus está dizendo: há uma carreira proposta para o povo de Deus. Essa carreira não é fácil, mas é uma carreira boa, é uma boa carreira, onde ninguém nesse mundo, nem espiritual, nem material, nem homem, nem demônio, nem anjo, ninguém poderá impedir o resultado de tudo. Há uma carreira proposta da criança ao idoso, para o povo de Deus, que caminha na presença do Senhor. De repente, nesse momento da sua caminhada, você está sorrindo, e a caminhada parece boa, mas não se engane, daqui a pouco virão as dificuldades. E veja, irmãos, eu não estou praguejando você, eu estou dizendo a verdade. Essas coisas vão acontecer conosco. Ou de repente você está passando por essa fase difícil. O ano mal começou e você diz: não vejo a hora do ano acabar. Que ano difícil. E olha que só fazem 18 dias, mas de repente para algumas pessoas já faz muito tempo de sofrimento.
Contudo, irmãos, ainda assim, é possível olhar para o fato de que a nossa vida, ela não é dirigida por sorte, tampouco por azar. Ela é dirigida por alguém que nos propôs uma carreira. E que carreira é esta? A maratona da fé. E quem é que propôs isso? O Senhor Jesus. Bem-vindos à maratona da fé. E na maratona da fé, nós, o povo de Deus, deveremos, irmãos, ter consciência de que nessa corrida, o percurso será em algumas ocasiões cheio de espinhos, um percurso às vezes apertadinho, mas é um percurso que vai nos levar até o céu. A porta é estreita, o caminho é apertado, já disse Jesus, mas Ele também diz: eu sou o caminho. Ele é o único caminho pelo qual nós devemos trilhar, e é caminhando nele, no poder dele, na graça dele, no caminho que ele mesmo propôs, é que nós vamos conseguir, irmãos, cumprir a nossa missão. Como que está a corrida da fé na sua vida? Você está exausto? Você está cansado? Como que está o seu preparo espiritual? O sol está muito forte? Ou está uma época de tempestade na sua vida? É dia ou é noite? Saiba, você não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas que serve como modelo a partir daquilo que já viveu, para que você olhe para a Escritura e olhe para outros irmãos que já descansam no Senhor e diga: eles venceram, eu vencerei também, não porque sou bom e nem porque eles eram bons, mas porque o mesmo Cristo deles é o mesmo Cristo meu, e eu hei também de vencer. Como que está a sua caminhada agora, juntamente com a sua família e com as pessoas que você ama? É um percurso um pouco mais desafiador? É um percurso onde você precisa um pouco mais da graça de Deus que anteriormente? Saiba, tem graça para a sua vida. O autor aos Hebreus diz no verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hoje, meus irmãos, nós aprendemos que a vida cristã é uma corrida, e essa corrida só é sustentada pela graça de Cristo. Na semana que vem, se Ele permitir, a gente continua. Você pode colocar-se em pé? Vamos orar.